Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Time Hack Podcast, o podcast que é feito de comunicador para comunicador. E hoje, ao lado de Vinícius Coimbra, temos mais um convidado especial para contar a sua especialidade e dar dicas e conhecimentos para você. Tudo bem, Vinícius? Isso mesmo, Adriano, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, nosso operador de áudio, Ricardo Veiga. Estamos aqui hoje com o secretário municipal de comunicação, Yuri Greg. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Vinícius, como vai? Muito prazer mais uma vez te reencontrar aqui. Agora ao lado daquele que não é irmão do Amado Batista, Adriano Batista, é um prazer estar com vocês. Ricardão, mais uma tarefa juntos aqui, né? A gente já se encontrou tantas vezes aí nessas esquinas da vida. Vamos aí, vamos responder as suas perguntas. Eu tenho certeza que tem pergunta boa pela frente aí, né? Com certeza, hein? Deixa eu já introduzir então e fazer a pergunta prática. Quem é você na fila do RH, Yuri? Fala um pouquinho sobre você. Essa pergunta é muito legal, gostei desse nome. Quem sou eu na fila do RH? Bom, primeiro só contextualizando, hoje eu estou como secretário adjunto de comunicação, né? A gente está também como assessor de secretaria. O secretário de comunicação hoje é o Geraldo Gomes, tenho a honra de trabalhar com ele lá todos os dias. A gente convive aí praticamente 24 horas por dia. Eu falo que eu convivo mais com ele do que com a minha família em casa, né? Ele é um baita profissional e está sendo um aprendizado imenso conviver diretamente com ele, que é um profissional mais do que consagrado aí no nosso meio, e também com o prefeito Ed Thomas, que é um baita de um comunicador aí, 40 anos de estrada, é um professor de comunicação mesmo. Mas na fila do RH, cara, eu vou te falar que eu sou um eterno estudante, eu sou um eterno aprendiz. Comecei como estudante de comunicação efetivamente em 2010, foi quando eu entrei na FACOP, antiga FACOP, né? Agora tem um nome pomposo lá, né? Nem lembro Escola mais. de Comunicação e Estratégias Digitais. Rapaz, mas tá chique demais isso, hein, Ricardo? Fala a verdade. Antes era só FACOP, FACOPinha mesmo ali, eram uns foquinhas e boa, mas agora o negócio tá chique. Exatamente. Tá à altura dos alunos, dá pra perceber. E ali eu comecei a minha caminhada, sempre quis ser jornalista. Desde que eu me entendo por gente, eu ficava lá imitando o William Bonner na bancada do jornal, isso com 4, 5 anos de idade. Cheguei até a pintar uma mechinha assim, pra ficar igual a dele na frente. Enganou alguém? Olha, cara, até que enganava, viu? Enganava bem. Não encontrei nenhuma Fátima Bernardes pelo caminho, mas deu pra enganar alguém. E aí eu comecei a minha trajetória como estudante de comunicação, querendo ser repórter de TV. Olha só, Bacana. Meu sonho era TV mesmo. Era meio que um deslumbramento, né? Porque a TV acaba encantando, né? Envaidece. Envaidece, exatamente. Mexe com a nossa vaidade. É a face mais midiática da comunicação, vamos dizer assim, que é o jornalismo de TV. Então eu entrei com essa ideia em mente. Tanto é que logo no segundo termo eu já entrei como estagiário da TV FACOP, né? Na época, fiquei ali durante 7, 8 meses. Pude experimentar ali todas as atividades ligadas ao jornalismo de TV, desde cinegrafia, produção, reportagem, edição. E para falar a verdade, foi no estágio na TV FACOP que eu percebi que o jornalismo de TV é encantador, mas não era exatamente a minha praia. Foi uma surpresa até, eu achei que eu ia entrar lá, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, daqui é pra TV Fronteira, Globo, CNN, BBC de Londres e vambora. E aí eu percebi que não, que eu não tenho esse lado, eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu percebi que na verdade o que eu gosto é do jornalismo quietinho, sabe? É exercer a minha profissão quietinho, sem chamar atenção, cumprindo com a minha função social, mas sem ter essa exposição da minha imagem. Foi aí que eu descobri o jornalismo impresso. Comecei a estagiar no Jornal Imparcial, ainda no terceiro termo da faculdade. Fiquei ali durante 2 anos e meio no Imparcial, que foi a minha maior escola de jornalismo. Tirando a própria faculdade, a minha maior escola foi o Jornal Imparcial. Cresci muito como profissional e como pessoa naquela casa, com os profissionais com os quais eu trabalhei ali, desde os colegas estagiários até Barbosa da Silveira, Adelmo Vanali, Sinomar Calmona, essas feras, esses baluartes do jornalismo de Prudente e do país todo. Dali eu fui descobrir um outro amor, que é a assessoria de imprensa. Do Imparcial fui para a assessoria de imprensa do Hospital Regional, fiquei também por mais 2 anos, até que eu acabei
migrando para a comunicação pública, entrando na Prefeitura de Prudente em 2017 e estou lá até hoje, então aí há 4 anos e pouquinho, trabalhando na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Entrei como jornalista da SECOM, acabei ocupando durante 1 ano e 3 meses o cargo de secretário de comunicação e hoje secretário adjunto ou assessor de comunicação. É aí que Dei aí para vocês um resumo da minha carteira de trabalho. Pronto, a gente encerra o programa por aqui? Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Yuri, é aí que tá. Um dos principais motivos de nós convidarmos você para o programa é esse seu trabalho desenvolvido na área de assessoria de imprensa. E nós queríamos entender exatamente isso. Como que você entendeu que a área de assessoria era a sua maior aptidão, que você poderia se especializar ali e se desenvolver nessa habilidade? Olha, primeiramente foi uma necessidade profissional mesmo, tá? Já ali em meados da década de 2010, que já está ficando um pouco distante, 2013, 2014, 2015, a gente já via o enxugamento das redações, né? A gente já percebia naquela época, isso já há quase 10 anos, que as redações estavam cada vez menores e os jornalistas de hard news, os jornalistas de redação estavam migrando para as assessorias de imprensa. Comecei a estudar um pouco a respeito. Nessa época eu estava muito bem no Imparcial, desempenhava bem as minhas funções ali, era muito feliz no Imparcial. O Imparcial estava numa fase muito boa, uma equipe muito sólida, muito forte. Era inclusive um período em que o jornal Oeste Notícias estava já meio que, vamos dizer, decadente, não sei se é uma palavra muito adequada, mas estava já numa fase descendente. De declínio, para encerrar as atividades, né? Exato, exatamente. E o Imparcial ganhou muita força nessa época. O Imparcial ganhou muitas assinaturas, estava numa fase muito boa. Mas aí eu comecei a estudar um pouco de assessoria de imprensa, vendo esse movimento no mercado, dos profissionais migrando das redações para essa atividade. Lendo muito a respeito, a gente via que a assessoria estava ganhando força nas organizações, a comunicação empresarial ganhava força. As empresas, os empresários percebiam que o profissional de comunicação ele tem muito a contribuir com o dia a dia, com a rotina das organizações. Estudando isso, comecei a me interessar. Aí papo vai, papo vem, fui conhecendo um pouco as rotinas das assessorias aqui da nossa cidade. Entrei em contato com o Paulo Fernandes, Ricardo deve lembrar bem dele. Paulo, que era assessor do HR na época, ele que instituiu a assessoria de imprensa no Hospital Regional, né, o setor de comunicação empresarial lá. E aí a gente marcou um horário para conversar. Ele falou que estava querendo ampliar um pouco o setor, era só ele fazia tudo lá, ele era tudo, fotógrafo, jornalista, ele era o produtor, ele era tudo ali dentro. E aí ele estava tentando ganhar mais espaço dentro do organograma ali do HR e pensou em mim, né? Ele sabia já desse meu interesse em trabalhar com assessoria e me fez uma proposta para ir para lá. E aí foi assim, 2, 3 noites sem dormir, né? Porque eu era apaixonado pelo jornalismo impresso, pelo Imparcial. Trabalhar no Imparcial, vou falar a verdade, é um orgulho que eu tenho, que vou levar para o resto da minha vida, porque a gente está falando de uma instituição de Prudente. É uma das marcas mais importantes, uma das empresas mais importantes da história de Prudente. São mais de 80 anos, se não me engano. Mais de 80 anos, eles são de 39, se não me engano. 39 para 2021, quem é bom de exatas aqui? 81. Vai fazer 80. Acho que fez 82 no início de fevereiro. É exatamente isso. Então a gente está falando Prudente, tem sempre matemática. Viu? A gente não tá tão mal assim, cara. Mas ainda bem que não tem essa disciplina na formação, né? Ufa. Então a gente está falando de uma cidade de 100 e poucos anos e de uma empresa de 82 anos. Tanto é que hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o grande registro histórico de Prudente está nas páginas do Imparcial. Sim. Né? Se você for estudar a história de Prudente, você não vai encontrar muitos livros, mas a história de Prudente está toda registrada nas páginas do Imparcial. Então eu tinha esse orgulho, eu me envaidecia muito de dizer que eu trabalhava lá. Mas, como eu disse, né? Fiquei aquelas 3 noites sem dormir e resolvi aceitar esse desafio. Fui pro HR, entrei lá dia 14 de abril de 2014, fiquei até a virada de 2016 para 2017 e foi realmente uma guinada, uma virada de 180 graus na minha carreira.
descobri o quanto o jornalista é importante dentro de um ambiente empresarial. A gente, durante a formação acadêmica, hoje nem tanto, hoje vocês já estudam muito mais a área da assessoria, a área da comunicação empresarial do que a gente estudava em 2010, sabe? A gente ainda era muito formado para o hard news mesmo, para as redações. E entrando naquela rotina, naquele dia a dia de empresa mesmo, eu percebi como a visão do comunicador, do jornalista propriamente, é fundamental para a tomada de decisões, para auxiliar a direção a qual rumo tomar, né, para a imagem, para a reputação da empresa, da organização de forma geral. O HR tem uma particularidade maravilhosa, porque lá é metade público, metade privado, né? Porque ele é uma instituição pública, né? Um hospital público mantido pelo governo do estado, então tem as particularidades do setor público, porém é gerenciado por uma organização filantrópica, né? Por uma OAS, que é os franciscanos, lá, né? Associação Lar São Francisco de Assis. Então tem toda a particularidade do setor público, a gente sabe que é tudo muito difícil, muito moroso, a parte de recurso, de licitação, aquela coisa toda. Sim. Mas tem também as características próprias de toda empresa, de RH, de contratação, de demissão, de formação continuada dos funcionários, de promoção, aquela coisa toda, né? Então foi um aprendizado muito grande. Foi realmente foi o complemento da minha formação mesmo, aquela formação que eu iniciei na faculdade, que eu reforcei no imparcial, eu completei, eu me tornei um profissional mais completo depois dessa passagem pelo HR, que foi realmente a base para eu poder depois alçar voos maiores aí na prefeitura. E Yuri, até uma curiosidade que eu tenho, qual que é a diferença que você percebeu, né, ao trabalhar, por exemplo, com assessoria em hospital e logo após migrar no meio político? Eu tenho essa curiosidade, como que foi? Porque são áreas totalmente distintas, né, a gente pode dizer. Totalmente, cara, totalmente. E isso é muito bom, viu? É muito bom quando a gente pode experimentar ambientes totalmente diferentes, porque isso força a gente a sair da zona de conforto, né? Dentro do HR, a gente tem uma rotina de empresa normal, né? Então a gente tem as nossas metas a cumprir, existe aquela pressão do ambiente privado que você tem que provar que você é bom todo dia, né? Porque a pilha de currículos não para de crescer na mesa do cara do RH, né? Então a gente tem que provar isso. A gente tem uma preocupação muito grande com a imagem, com a reputação da empresa, da organização, porque isso é fundamental para ela crescer, para ela se estabelecer. Mesmo no HR, que eles não visam clientes, né? Não é uma empresa que visa lucro, a gente tem uma preocupação com a reputação da instituição, porque isso tem tudo a ver com o clima organizacional, com o prazer do funcionário de trabalhar naquela instituição, da confiança dos pacientes naquela instituição, né? Se você tem uma imagem de um hospital regional em que as pessoas morrem no corredor, em que o médico fura fila de paciente, encaixa paciente particular dentro da fila do SUS, aquelas histórias todas, é uma coisa. Agora, se você consegue sustentar a imagem de um hospital que se preocupa com a humanização, que se preocupa com o aspecto social, se preocupa com o lado emocional dos pacientes, que sempre foi essa bandeira que a gente buscava defender, a sua confiança na instituição é totalmente diferente, né? Você se sente muito mais à vontade estando lá dentro. Então a gente tem esse compromisso. No setor público, né, no ambiente político, porque nós como jornalistas dentro do ambiente público não tem como a gente ficar afastado das questões políticas, é impossível, porque a gente lida diretamente com o gestor, que no caso é o prefeito, né? É um desafio muito, muito diferente. Porque a gente tem, além de todas essas preocupações, né, de se preocupar com a imagem da nossa empresa, entre aspas, que é a prefeitura, se preocupar com a reputação, a gente tem o nosso compromisso de prestar contas para a sociedade, né? A comunicação pública ela tem essa finalidade de ser um porta-voz do cidadão, né? Fazer esse meio de campo entre a população e o setor público e a administração, levar informações que são relevantes, mostrar de fato o que está sendo feito com o dinheiro público, né? É esse o nosso compromisso. E além disso, o ambiente político ele é muito delicado de você lidar, porque existe muita vaidade, muito jogo de interesses,
né, disputas de grupos diferentes. Por exemplo, eu passei há poucos meses por uma experiência que é muito desafiadora, que é uma transição de governo, né, e de um governo de oposição que está assumindo agora. A gente vinha de um grupo político que estava no poder já há algumas, não vou dizer décadas, mas há muitos anos, né, em que um prefeito elegia o seu sucessor. E nós temos uma ruptura que não acontecia há muito tempo em Prudente. E esse momento de transição é difícil, porque as pessoas que chegam, elas tendem a relacionar a sua imagem com a imagem do governo que estava lá. Então você conseguir mostrar que você não está lá para defender interesse de político A ou B, mas para defender os interesses da população, de exercer o seu compromisso social, de levar informação relevante para as pessoas, independentemente de quem é o prefeito A ou o prefeito B, é muito difícil. E como que aconteceu isso, Yuri? Porque, veja, olha só, você foi até assessor de imprensa do Bugalho, posteriormente assumiu um cargo na Secretaria de Comunicação, hoje é um cargo adjunto, é isso mesmo? Isso. Mas são governos distintos. Como desassociar a imagem, ou pelo menos se manter não visto como alguém ligado ao governo anterior e poder trabalhar no governo sucessor? Só tem uma palavra, cara. 2. Trabalho e honestidade. Parece papo de político isso, né? Eu Mas voto na verdade, em você. cara, eu não quero. Muito obrigado. Não quero seu voto. Na verdade, cara, é isso. Só existe uma forma de você mostrar que você está ali para trabalhar. É trabalhando. É não ficar se preocupando em puxar saco, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, mas tem gente que realmente vive para bajular, sabe? E não é assim que você mostra que você é independente ou que você está ali para crescer, enfim, nada disso. É realmente você mostrando as suas qualidades, as suas aptidões e mostrando que a sua preocupação é com o seu ofício, é com o seu trabalho. Então, independente de as pessoas apontarem e falar, mas você não trabalhava para fulano? Não trabalhava para fulano. Não é fulano que pagava meu salário e não é cicrano que paga o meu salário hoje. Sim. Quem paga o meu salário é o povo, né? É a população e é para eles que eu estou aqui. É trabalhando por eles. Você tem que ter paciência, tá? Eu não vou negar que eu tive sim um pouco de, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas Resistência? sim, tive um pouco de resistência no começo. Você usou a palavra certa. Porque é normal mesmo, tá? Quem está chegando e olha, essa era a equipe do prefeito tal que acabou de sair. É difícil a pessoa confiar logo de cara. Então você tem que ter paciência. Você tem que trabalhar e não esperar que o reconhecimento vai vir imediatamente. No meu caso não foi imediatamente, né? Eu fiquei... Até que foi rápido, imaginei que não fosse tão rápido assim. Foram 3 meses aí para eu acabar reassumindo um cargo comissionado, né? Porque esses cargos são comissionados, cargos de confiança. E foi assim, chegando mais cedo, saindo mais tarde, muitas vezes, não todos os dias, mas quando necessário, ficando além do meu horário, mesmo não tendo necessidade disso, mostrando a qualidade do meu trabalho e sabendo que, essa é uma frase, cara, que eu ouvi quando eu era criança e nunca mais esqueci, eu me apego muito a ela. Sempre tem alguém te olhando. Sempre. Verdade. Tá? Acredito muito. Existe um problema no setor público, nos funcionários públicos de forma geral, que é a desmotivação. Eles acham que não importa se eles trabalharem nota 5, nota 8, nota 10, ninguém está olhando, está todo mundo preocupado com o seu umbigo e que ali você vai ficar 5, 10, 20, 30 anos e ninguém vai te notar. Se você realmente introjetar esse pensamento e trabalhar dessa forma no piloto automático, que ninguém vai te notar mesmo. Não adianta. Não adianta você achar que alguém lá de cima vai... achei você bonito, quer ser meu assessor? Quer ser gerente? Quer ser diretor? Ninguém vai fazer isso. Você tem que mostrar que você está ali para fazer algo a mais. Você não vai se acomodar. As atribuições do meu cargo são essa, essa e essa. Se não tem isso aqui, eu não vou fazer. Por que não? Vai cair seu braço se você ajudar um colega? Vai cair seu braço se você aprender algo a mais, buscar algo a mais, passar um pouquinho daquilo que é esperado de você. Uma outra coisa que eu costumo ter como verdade: sempre buscar fazer algo a mais do que esperam de você. Porque
fazer o que esperam de você, legal, parabéns, você está cumprindo, você está fazendo jus ao seu ordenado do mês. Mas para você se destacar, você tem que mostrar que você pode ir além daquilo. Porque se você não mostrar isso, para que alguém vai... Por que alguém confiaria em você uma atribuição de maior responsabilidade? Você nunca mostrou que é capaz de fazer mais do que isso. E foram com essas ideias em mente que eu acabei mantendo essa minha posição, esse meu status, se é que a gente pode dizer assim, dentro dessa nova administração. Trabalhando e buscando mostrar que o meu compromisso é com a cidade, é com a população, não com político A ou B. E Yuri, eu ia falando demais, né? Pelo amor de Deus. Quanto tempo Tá tem indo esse bem, programa? você veio aqui pra isso. Você veio aqui pra Meu isso. Deus do céu. Isso, né? Ô Yuri, Vamos agora lá. é o seguinte, vamos entrar num ponto de crítica, porque eu gostaria de saber o seguinte. Eu ia te fazer a seguinte pergunta: como lidar com A imprensa, com a de modo imprensa geral? de modo geral, mas eu quero ir além. Como lidar com as críticas de modo geral, além da imprensa? Porque eu sei que não deve ser fácil, eu acredito pelo menos que você deve receber muita crítica. Como lidar com esses dois pontos? Imprensa e principalmente a crítica, não só da imprensa, mas da população de uma forma geral. Crítica à administração ou crítica ao meu trabalho? De forma Não, a específica? administração mesmo, de uma forma geral. Porque crítica ao meu trabalho eu ligo o da si, entendeu? Acho- E- Um detalhe interessante da pergunta do Vina que eu queria chamar a sua atenção, Yuri, é o seguinte: você trabalhou no impresso Aham. e era, entre aspas, pedra. Como assessor, você virou vidraça. Você responde às questões que enveredam para quem você assessora, que seja o político ou agora na instituição, agora na condição de um cargo público. Então, como que virou isso para você? Ah, sim. Isso é interessante mesmo. Eu era pedra, agora a gente defende a vidraça. Exato. É bem isso mesmo, verdade. Cara, é diferente mesmo. É uma experiência, como eu disse há pouco, né? Muito enriquecedora. A gente aprende quando a gente sai da nossa zona de conforto. Olha, vou te falar, viu? Ser pedra é mais fácil, né? Até entrando no que o Vinícius perguntou, para responder a sua pergunta, Isso. a prefeitura ela é atacada o dia inteiro, né? A gente tem as nossas redes sociais lá e hoje as redes sociais viraram um saque, né? As Puxa pessoas vida. elas levam as demandas delas, as reclamações delas para a rede social e a gente tem por obrigação dar uma resposta digna à altura da reclamação, porque é direito do cidadão reclamar mesmo. Ele não tem que entrar lá para ficar falando que você é bonitinho, ele tem que entrar para dizer o que está afligindo o seu dia a dia, enfim. Sim. Olha, em relação a essa questão de antes ser pedra e hoje estar defendendo a vidraça, é um desafio a mais, mas de certa forma é até algo positivo, sabe? Porque hoje eu valorizo muito mais aquelas pessoas que antes eu atacava, porque não é fácil estar do lado de lá, não é fácil mesmo. A administração pública é algo muito complexo, é E como muito lidar? mais difícil. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter sangue frio, tá? Não existe assessor de imprensa que toma as dores do seu cliente. Se o cara, sabe, tem uma expressão que eu acho legal, né? Se o cara inchar, o cara pegar ar, ele vai ter problema, ele vai Sim. entrar em depressão ou ele vai matar uns 2, 3 colegas aí por semana. Por quê? Até por isso que é muito importante quem quer trabalhar com assessoria ter uma experiência, mesmo que seja mínima, na redação. Mesmo que seja uma redação universitária, enfim, independente do ambiente. Ter uma experiência com o jornalismo diário. Porque quando você é assessor, você fica tentado a achar que a reportagem de denúncia ou a reportagem que tenha um certo tom de ataque ao seu cliente, que no nosso caso é a prefeitura, é algo pessoal. Cara, pô, que absurdo. Porque você está do lado de lá, você vê que muitas vezes os problemas não são porque o prefeito é mau ou o prefeito é incompetente, é que existem coisas que são difíceis de você resolver no curto prazo. A administração pública é muito complexa, tudo demanda muito tempo, demanda muito estudo, tudo é muito delicado, tudo implica em eventuais problemas legais, sabe? Nem tudo que você quer fazer você pode fazer por implicações legais. Então você vê o sofrimento que é gerenciar uma administração pública, e quando você recebe, vamos supor, uma demanda de um veículo de imprensa
criticando o atendimento de determinado posto de saúde. Você fica, que absurdo, cara, numa pandemia, a gente sem funcionário, todo mundo afastado, funcionário tendo que trabalhar por 3, 4, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada, você ainda tem que responder que eles estão prestando um mau atendimento. Isso machuca. Mas você, como assessor, não pode pensar assim. Você tem que pensar com a cabeça do cara que está do lado de lá, do jornalista e da pessoa que levou essa solicitação. Porque ele não vai se preocupar com a dificuldade que é gerenciar uma prefeitura. Ninguém te obrigou a estar aí. Ele quer ter um bom atendimento, ele quer ter um atendimento rápido, e o jornalista está ali como um porta-voz do cidadão. Então você tem que respeitá-lo. Né? É do direito dele. E é sua obrigação responder de forma educada, de forma profissional e atendendo, né, pelo menos atendendo, buscando atender aquela solicitação que chegou por meio do jornalista, que é apenas um porta-voz, né? Tem uma frase, não sei se eu vou conseguir lembrar direitinho, que é quando você não pode... Me ajuda aí, Ricardo. Você não pode atacar... Quando o seu problema é com a mensagem, você ataca o mensageiro, alguma coisa assim, né? Tem uma frase que é mais ou menos assim. A gente não pode achar que é o jornalista que está fazendo aquela pergunta. Ele está apenas dando voz ao cidadão, aquilo que está afligindo o cidadão lá na ponta. Né? Ele é um porta-voz. Eu ia até te perguntar isso. Para você, qual que é o limite de uma crítica ou de uma manifestação? Até onde a população pode chegar no limite para determinada crítica? Porque eu sei que as críticas são constantes e muitas delas ultrapassam o limite. Mas para você, qual é o limite de uma crítica? Eu acho que o limite é quando você não atinge a honra de ninguém. Tá? Isso é algo muito sério, e nessa era de redes sociais a gente tem esquecido desse limite. Você atacar o secretário, o prefeito ou quem quer que seja pela sua atuação profissional, que foi para isso que ele foi eleito, é para isso que você votou nele, tudo bem. Agora, você transformar isso em uma crítica que ofenda a honra, a reputação, a imagem daquela pessoa, porque ele está investido de um cargo, mas ele continua sendo uma pessoa, continua sendo um pai, um avô, um marido, ele continua tendo família, continua tendo sentimentos. Quando passa desse limite, aí a pessoa perde a razão. E infelizmente isso acontece muito. As pessoas não conseguem dissociar a crítica à sua atuação da crítica à pessoa. Isso é muito triste. Muito triste porque machuca, né? Porque a gente sabe que as pessoas, independente de quem elas sejam, se é o cara que varre a rua ou o presidente da república, eu não vou falar de presidente, o prefeito, vamos ficar aqui no nosso meio. Perfeito. Todos eles estão ali tentando acertar. Se erraram, eu tenho certeza que não foi por intenção. Então a gente tem que preservar o ser humano por trás daquele cargo. Sabendo-se dessa quantidade de críticas e da dificuldade de lidar, que tipo de cuidado você deve tomar na condição de assessor de imprensa de um político ou até mesmo agora na condição de secretário adjunto? Que tipo de cuidado você deve tomar no exercício do seu trabalho? Para não ofender quem está do outro lado. É mais uma dica para quem se interessar pela área de assessoria. Que tipo de cuidado um assessor deve tomar no papel de quem defende um agente político ou um agente público? Perfeito. Primeira dica que eu dou, e é isso eu levo para minha vida, não agora ocupando um cargo de direção, de assessoramento. Desde o primeiro dia que coloquei o pé dentro da prefeitura. Todos nós lá somos servidores, acima de tudo. Nós só estamos lá porque o povo assim permitiu. E eles contribuem mensalmente com o suor do seu trabalho para manter toda essa máquina funcionando. E é graças ao povo que nós estamos lá. Mesmo sendo servidor ou qualquer cargo que a gente ocupe lá dentro. Então, primeiro passo, sempre ter respeito pelas pessoas. Não só isso, claro, isso vale de forma geral, mas quem trabalha no setor público tem que gostar de pessoas. Isso, assim, para mim, é condição essencial para você se dar bem no setor público. Se você não gosta de gente, se você acha que as pessoas só dão problema, que as pessoas só fazem burrada, que as pessoas não valem a pena, não vale a pena trabalhar por elas, então melhor você não ir para essa área. Na área da comunicação, então, eu não consigo conceber a ideia de alguém que trabalhe com comunicação e não goste de gente. E olha que eu já vi. Já vi colegas falar, ai meu Deus do céu.
Hoje tem Fala Povo, né? Tem que entrevistar as pessoas. Meu Deus do céu. Não dá. Se você não gostar de conversar, não precisa ser tagarela igual eu, assim, entendeu? Mas você tem que gostar de conversar, você tem que gostar de pessoas, gostar de lidar com pessoas, de conhecer pessoas diferentes, de conhecer pessoas novas e ter respeito por elas. Primeiro passo. No ambiente político, você tem que saber, a não ser que você queira ser um político, né? Assim, entrar na política partidária, a não ser que você queira isso, como nós temos colegas, né? Inclusive um colega que estudou comigo hoje é vereador lá em Dracena, o Vitinho Palhares, não sei se vocês conhecem, outro bom nome para vocês entrevistarem. Vereador acho que já foi reeleito, inclusive. A não ser que você queira enveredar por esse caminho, você tem que ser apartidário. Você não tem direito, cara, você que quer trabalhar com comunicação política, você não tem direito de postar stories atacando ou defendendo quem quer que seja. Eu gosto de político dessa cor, ou não gosto de político que defende tal conduta. Guarda pra você, cara. Guarda pra você, porque se você quer trabalhar com isso, hoje você está defendendo uma pessoa, amanhã você vai defender outra que tem uma opinião totalmente oposta àquela. Curiosamente, isso acontece bastante, né? Acontece comigo, por exemplo. Acontece comigo. O perfil do prefeito atual é totalmente diferente do anterior. Não é crítica nem a um nem a outro, muito pelo contrário. Duas pessoas magníficas e eu aprendi muito com a anterior e aprendo muito com o prefeito atual. Mas você tem que ser uma pessoa apartidária, uma pessoa isenta no melhor sentido da palavra, não o isentão aí, não vamos entrar nessa outra polêmica também. Sim. Mas no exercício profissional, infelizmente, a gente tem que se abster desses debates públicos. Deixa isso para as pessoas. Ou você debata isso com seus amigos, numa mesa de bar, etc. Mas não leve isso ao público, porque isso compromete muito a sua credibilidade. Dificulta muito você conseguir circular nesse meio se você defende uma bandeira. A sua vida dificilmente vai ser longa nesse meio. Para tomar esse perfil que hoje você adota para o seu trabalho, quem foram suas referências na profissão? Quem são as suas referências? Eu tenho uma referência, inclusive foi um chefe meu. Hoje tenho menos contato, mas ainda assim foi um grande professor que eu tive. Se chama Marcos Tadeu Cavalcante. Ele foi secretário de comunicação da prefeitura por algum tempo e é uma pessoa que é um exemplo de profissional da comunicação. Um exemplo. E de comunicação política, especialmente. Uma pessoa que entende muito sobre como funciona o jogo da política. Essa engenharia, essa engrenagem absurda. Não é? Tive vários outros professores, né? O Geraldo Gomes, que hoje é nosso secretário, também é um baita profissional da área. Mas eu vou citar né? Vou citar esse. Então, você me pediu um nome, tendo que fazer essa escolha de Sofia, eu vou citar o nome dele, porque é uma pessoa que já tem uma grande bagagem nessa área e tem muito a ensinar. Quem quer realmente entrar para este meio da comunicação pública, da comunicação política, é um grande professor e uma grande pessoa. Não, sensacional. E Yuri, falando agora de pandemia, queria saber de você o que mudou no serviço público, o que a pandemia transformou o seu trabalho, como você e os servidores públicos foram afetados por conta da pandemia. Vou te dar um número para você ter uma noção de como a nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente publicou hoje o boletim de número 502 da Covid. É um boletim que nós fazemos desde o dia 21 de março de 2020 e nós achávamos que faríamos por 3 semanas. E a gente está fazendo há 502 dias, de segunda a segunda. Então a gente fez no Carnaval, fez no Natal, fez no Ano Novo, não teve nenhum dia que a gente parou de atualizar os dados relacionados à pandemia. E é até muito interessante, porque como a gente fez 500 recentemente, eu fui olhar os primeiros, né? E eu lembro a primeira vez que apareceu uma morte, foi assim um clima de velório dentro da SECOM, porque, meu Deus, começou a morrer gente de coronavírus, né, que a gente falava na época aqui em Prudente. Lembro da primeira vez que apareceram 2 mortos no mesmo dia. Primeira vez que a gente chegou a 50 casos. Cada marca que a gente ia alcançando, a gente ia sofrendo um pouco mais. Se surpreendendo negativamente. E hoje a gente encerrou o mês de maio com
105 mortos, se não me engano, só o mês de maio. É uma média de quase 4 por dia, uma média de 100 e tantos casos por dia. Então os números que a gente tratava no ano passado com temor, né, com pavor, hoje se tornaram rotina, infelizmente, né? O que a gente viveu só no mês de maio, abril e maio é muito mais catastrófico do que o que a gente enfrentou no ano passado inteiro. Infelizmente, parece que as pessoas se cansaram, né? E acho que ninguém mais está percebendo que a gente está numa situação desesperadora. Mas, enfim, esse discurso, infelizmente, não funciona mais. As pessoas cansaram e agora é cada um por si mesmo, é o que a gente percebe no dia a dia, sabe? Em relação à nossa rotina, além desses boletins diários, então, há 501 dias que a gente encerra nosso expediente, divulgando os dados da pandemia aqui na cidade, nós tivemos uma reorganização estrutural mesmo na equipe. A gente passou a instituir o home office, algo que nunca existiu na SECOM. E é uma pena que nunca tenha existido, porque depois que a gente instituiu o home office, a gente percebeu como isso é bom, como isso ajuda na nossa produtividade. A nossa produtividade aumentou a partir do momento em que nós passamos a revezar as equipes. Num dia vai a equipe A, no outro dia vai a equipe B, para a gente não ficar com muita gente dentro da sala. E isso foi muito bom, todo mundo ficou feliz. As pessoas, os nossos colegas ali, a equipe da SECOM, se sente mais segura trabalhando dessa forma. Então só o Geraldo e eu vamos diariamente e toda a equipe reveza. Então eles se sentem mais seguros. Produzem muito mais dessa forma do que produziam antes. Então foi um gol de placa, foi uma lição positiva que a pandemia nos trouxe. Para você ver que nem tudo são espinhos, existem flores também. Então a gente agregou isso e certamente, depois que tudo isso passar, e espero que seja logo, a gente vai manter o home office. Quais as barreiras para transmitir a mensagem, para comunicar? Assessor de imprensa, secretário de comunicação, transmitindo um boletim há mais de 500 dias e nem sempre a mensagem é compreendida. Quais as barreiras de transmitir essa mensagem? A maior barreira, infelizmente, é o fato de as pessoas terem se cansado. Sabe uma coisa que eu percebo, também fazendo essa análise dos 500 dias? Os primeiros boletins a gente tinha um engajamento absurdo nas redes sociais. A gente tinha que ficar a noite inteira interagindo com as pessoas, que elas perguntavam de onde é esse caso, de onde é essa morte, o que pode abrir, o que não pode abrir, como está funcionando as regras, está tendo fiscalização, está tendo isso, está tendo aquilo. Hoje ninguém fala mais nada. A gente postou não faz muito tempo um boletim com 8 mortes em 24 horas. Mortes de 24 anos, 25 anos de idade. Ninguém falou mais nada. Não sei se é o cansaço ou se as pessoas realmente estão já resignadas, já desistiram e estão só esperando esse pesadelo passar e rezando para sobreviver. Mas não há mais o debate que havia, não há mais a indignação que havia, sabe? A gente tinha até uns debates acalorados ali, meio ideológicos, de quem defendia o isolamento, de quem criticava o isolamento, de quem defendia que tinha que fechar, de quem defendia que tinha que abrir, aquela briga toda. Mas isso era interessante, porque você via a sociedade preocupada com aquilo. Ou para criticar, ou para defender, mas enfim, estavam todos conectados. Uma demonstração de interesse. Exato. Estavam todos realmente ligados. Olha, nós estamos com uma pandemia matando gente. E qual é a conduta correta? Hoje não existe mais. Hoje realmente cada um encontrou a sua forma de viver. E estamos assim. As regras continuam existindo, as imposições legais continuam existindo, mas se não houver a colaboração das pessoas, não existe. Olha, uma opinião agora pessoal, tá? Sei que eu não tô aqui para dar pitaco em nada, mas até estando do lado de lá, a gente vê muita cobrança injusta em relação aos políticos, aos gestores públicos nessa pandemia. Claro que eles têm responsabilidade pelos acertos, pelas ações e pelas omissões, tem. Desde lá de cima até aqui embaixo. Mas é muito mais consciência das pessoas do que decreto faz uma pandemia matar ou deixar de matar. É muito mais você se conscientizar do que você pode e do que você não deve fazer nesse momento. Opinião pessoal, mais uma vez. Eu não acho que é o comércio aberto ou fechado que interfere diretamente, decisivamente nos nossos indicadores. É muito mais
como você reage a essas aberturas. O que a gente percebeu ao longo de todos esses 15 meses aí de abre e fecha, é que quando o comércio reabria, as pessoas iam feito loucos para a rua. E é esse movimento que prejudicava tudo. Era essa saída desenfreada, aí você via os restaurantes lotados, gente de pé esperando. Poxa, gente, sabe? As pessoas não percebiam que isso prorrogava ainda mais o sofrimento de todos. O sofrimento dos comerciantes, o sofrimento dos empresários, o sofrimento das pessoas, porque eram esses movimentos abruptos que causavam uma contaminação em massa e fazia com que a gente voltasse à estaca zero e voltássemos à estaca zero várias vezes nesse período. Então é mais ou menos isso. Tá? Perfeito. E aí, você falou tanto, né, Yuri, do seu trabalho como assessor. Eu gostaria então que você contasse pra gente um bastidor. Pode ser um bastidor positivo ou um negativo, dentro ali, sendo sempre público mesmo. Tem alguma história que te marcou que você poderia relatar pra gente? Nossa, muitas, cara. Toda semana tem uma aventura. Vamos te dar uma colher de chá. Você fala uma como servidor público e uma especificamente como assessor. Isso. Para aquele ouvinte que quer aprender sobre assessoria e se interessar pela sua área. Pode ser. Já facilitou minha vida. Vou começar pelo mais legal. Fechou, perfeito. Começar como uma experiência que eu vivenciei como secretário de comunicação. Vai lá. Eu acho que essa é bem emblemática. Cara, a gente está em 2021, então faz 4 anos e pouco que eu entrei na prefeitura. Até 5 anos atrás, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com política. Até acompanhava, gostava de política, sempre gostei, acho legal. Mas como um jornalista, né, como dever de ofício, e também porque eu gosto. Né, sempre, Globo News está sempre ligado em casa, então eu gosto disso, gosto do debate político. Mas nunca imaginei estar do lado de um político, trabalhar para um político. Entrei na prefeitura, ainda sem essa atribuição, né, de defender um político propriamente dito, mas acabei assumindo o cargo de secretário. E secretário de comunicação, que é realmente o cara que se senta à direita do prefeito, sabe? É o porta-voz do camarada ali. Então eu realmente passei a viver a política 24 horas por dia, o lado bom e o lado ruim disso. E em agosto do ano passado começou o período eleitoral. E eu, de repente, me via numa reunião para definir a estratégia política de um candidato à reeleição. É uma coisa que eu pensava, puxa, 4 anos atrás eu estava lá na minha casa pensando em quem eu ia votar. Agora eu tenho que convencer as pessoas a votar em um cara aqui. A bucha do assessor. A bucha do assessor, exatamente. Estava na minha mão. E aí, nesse momento, quando começou toda a campanha e tudo mais, eu fui buscar auxílio de quem realmente entende. Né? Fui conversar com professores e tal, para me orientar ali, para me ajudar também. Não estava à frente da campanha de forma geral, mas eu estava ali na mesa para decidir também, sabe? E fui buscar essa orientação. Conversei com muitas pessoas, conversei com craques, Homero Ferreira, por exemplo, professor de vocês, e outros colegas que vocês conhecem também, que eu não vou citar aqui para não cometer nenhuma injustiça. E começamos aí a caminhada. E é caminhada mesmo, tá? A política local é caminhada, é bater perna, é bater na porta das pessoas. Claro, a gente vivia numa pandemia, então não era tão assim, mas tinha esse trabalho de rua. E aí eu lembro que, num determinado momento, nós fomos num bairro, lá na Zona Leste, chegamos numa casa ali para apresentar o candidato, aquela coisa toda. Saiu. Eu morei até os 5 anos de idade em Martinópolis, eu sou de Martinópolis. E lá eu ficava na casa de uma mulher lá, que a minha mãe não tinha condições de ficar comigo o dia inteiro, e colocava na casa dessa mulher, que era amiga dela, uma babá, entre aspas. E não era essa mulher. De repente ela abre a porta e estava lá. Só que ela, mal sabia eu, que ela era cabo eleitoral de um outro candidato. Então, ficou aquela situação muito engraçada, porque ela queria conversar comigo, contar, saber da minha vida, mas ao mesmo tempo, a hora que ela me viu com aquela comitiva, ela ficou naquela sensação, e aí, será que eu chamo ele para entrar? Se ele entrar, ele vai trazer o candidato e eu posso ser vista com esse candidato.
E eu também fiquei naquela situação, sabe? Nossa. Foi uma cena assim, foram alguns minutos de um constrangimento que eu nunca imaginei passar. Ali eu percebi como é difícil você trabalhar com política sem ser confundido com um cabo eleitoral. Porque Associado, ali, né? Exatamente, Ali que me deu esse estalo. Olha, realmente é algo muito sério. A gente tem que buscar o máximo possível ser apartidário, ser um trabalhador mesmo da comunicação política, sem ser confundido com um político. Porque ali naquele momento eu percebi que isso é algo muito delicado e muitas pessoas não sabem diferenciar. Eu sei que até hoje ela deve pensar nisso. Puxa vida, cuidei tão bem dele para ele ter feito isso comigo, sabe? E eu tenho certeza que ela não superou isso até hoje. Você acha que você não vai tomar café lá? Acho que é melhor eu nem passar na calçada. Melhor não. Mas enfim, foram várias outras situações. E como servidor, também são muitas histórias legais, né? Como eu comentei com vocês, infelizmente ainda existe um certo grupo de servidores que são acomodados, são desestimulados. Eles não buscam crescer porque já estou aqui efetivado, concursado, então vou tocar minha bolinha aqui e assim eu vou levando. E eu nunca fui assim. Desde o primeiro dia que eu entrei na prefeitura, eu nunca me conformei com isso, sabe? Pelo amor de Deus, gente, vou esperar minha vida passar aqui, vou ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Então eu sempre busquei fazer algo a mais, sem pretensões de cargo nenhum. Era realmente algo que me satisfazia pessoalmente mesmo. Buscar algo a mais, sair da minha zona de conforto. E eu lembro que nessa época eu trabalhava, né, na Secretaria de Comunicação e tinha logo ao lado ali a assessoria do gabinete, e ali trabalhavam algumas pessoas que estavam lá 20, 30, 40 anos, sabe? E eu lembro que em uma dessas maluquices minhas eu fiquei lá trabalhando até umas 8 horas da noite, nem lembro porquê, era uma matéria que eu queria fazer que ficasse bonitinha, sabe? Eu falei, não, vou ficar aqui, esperar o pessoal ir embora, porque eu poderia me concentrar e tal. E fiquei lá, trabalhando até tarde. Aí eu saí, né? Eu já estava acostumado, já conhecia todos os vigias da noite, porque eu ia embora depois das 7, né? E aí eu saí e essa servidora, ela estava ali tem um banco, né? Ali debaixo da rampa da prefeitura tem um banquinho, a Santander ali. Uhum. E ela estava saindo do banco. Ela me olhou, perguntou, tá dormindo na prefeitura? Você, não, eu tô saindo do trabalho. Mas já tá quase na hora de entrar, você tá saindo? Não, isso tá errado, eu vou falar com o seu chefe. Você tá tendo muito serviço. Aí eu lembro que eu falei, não, é o meu, eu escolhi ficar. Não, você tá sendo explorado, você entrou aqui agora, você é um menino, você tem que passar o dedo 5 horas da tarde e ir embora, isso tá errado, vou falar com o seu chefe. Aí... Você agradeceu pelo menino, né? Com certeza. A parte do menino, muito obrigado pela parte que me toca. Mas tá bom, eu deixei. Na época era o Oswaldo Turino, o secretário, que era parceirão também. Nossa, radialista, ele sofreu mesmo. Não. Ouviu bastante. Meu Deus do céu, muito. Aí ela foi lá falar com ele. Olha, você tá passando muito trabalho pra esse menino. Ele nem saiu do estágio probatório ainda, você já tá deixando ele aqui até 8 horas da noite, isso tá errado. Ele é servidor é isso. Aí eu tava lá no meu cantinho. Meu Deus. Aí esse pessoal, depois que passa de 20 anos de prefeitura, eles não estão nem aí pra mais nada, saem falando mesmo. E tal. Aí eu lembro que ele deu uma resposta pra ela que eu achei assim. Ali eu realmente vi que eu tava no caminho certo. Falou que se ele ficou até as 8, é porque ele quer ser algo a mais do que você é. Nossa. Ele dava essa, sabe? Bem no peito. Com o carinho dele, né? Um carinho de um coice de mula, você conhece bem o Turinão, né? Daquele tamanho dele. Olha, meu filho, mas o tratamento dela mudou comigo de um jeito. Depois disso, eu não sei se ela se arrependeu de comprar as minhas dores, que eu não pedi pra ela comprar as minhas dores. Depois ficou uma seda. Mas foi assim, foi muito engraçado, cara, porque ela não esperava ouvir essa resposta, sabe? E eu, no fundo, eu fiquei assim, falei, realmente eu acho que eu tô impressionando aqui, vou continuar. Mas não fiquei todo dia até as 8, não. Fiquei até as 7 só, tá bom. E muitas outras aventuras, mas se eu contar, eu fico aqui até 10 horas da noite. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Olha só, Yuri, a gente quer voltar um pouquinho mais a atenção para a área de assessoria de imprensa, que você deve desempenhar desde 2013, mais ou menos, né? 2014. Desde 2014. Abril de 2014. Dado esse tempo todo de trabalho,
Para quem quer iniciar na área de assessoria de imprensa, você indica algum tipo de curso, algum tipo de livro? O que você indicaria? Eu tenho inclusive esse livro até hoje em casa, só não vou lembrar agora quem é o organizador, mas é o Manual da Assessoria de Imprensa. Esse livro é a bíblia do profissional de assessoria de imprensa. Torquato, exatamente, Torquato. Ele é o organizador, mas tem vários outros escritores juntos ali, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com esse livro foi na aula da professora Leda. Ela, não sei se ela tem essa... Não sei, ela dá aula ainda? Vocês, eu não sei. Não, na Faculdade de Comunicação. Verdade. E eu lembro que ela tinha essa prática de todo semestre indicar 3 ou 4 livros para cada aluno ler. Sim. A gente tinha que ler mesmo, tinha que comprovar, senão não tinha nota. E um dos primeiros livros que ela me indicou foi esse. E eu nunca entendi, por que eu vou ler isso aqui, gente? Eu quero trabalhar em redação, eu quero Eu falava isso, eu quero jornalismo, não quero assessoria. Olha a cabeça. Como se assessoria de imprensa não fosse jornalismo. Né? E esse livro eu peguei, analisei, olhei, interessante. Se um dia eu vir a trabalhar com isso, eu volto, né, para ler mais atentamente. Não é que muito tempo depois, isso foi em 2010, muito tempo depois, 2014, quando veio essa oportunidade de trabalhar no HR, eu fui atrás desse livro e realmente ali está o que você precisa saber para ser um bom assessor de imprensa. Para passar o serviço, até te interrompendo, por favor. Gaudêncio Torquato. Gaudêncio Torquato. Para a galera se interessar, eu só lembrei do sobrenome. Gaudêncio Torquato, baita profissional. Esse livro é a base, ele ajuda muito, porque ali são vários artigos, vários textos de diversos jornalistas que dão dicas, dão orientações importantes, desde a história da assessoria de imprensa, que é importante a gente conhecer a história da assessoria de imprensa no Brasil também, e algumas dicas ali do nosso dia a dia. Esse livro é muito interessante, acho legal. Eu tenho pós-graduação também nessa área e é uma pós que eu indico muito, porque realmente é de um nível altíssimo de qualidade, que é a pós-graduação em comunicação empresarial da Universidade Metodista. Eu fiz toda ela à distância, então ela tem o ensino à distância, que você realmente consegue tocar numa boa, sem grande, mesmo que você trabalhe, se você tem uma outra atividade, dá para você conciliar com o curso numa boa. E ali são só mestres, são só doutores, na verdade, né? São grandes ícones da comunicação que ministram as aulas, e é uma formação muito completa. Você tem provas, você tem que apresentar monografia, como qualquer curso de pós-graduação mesmo. E é de uma altíssima qualidade. Então isso ajudou muito também na minha formação, ter feito essa pós em comunicação empresarial, né, que abrange não só a assessoria de imprensa, como também outras atividades dentro da área da comunicação empresarial, e ajuda para você ter mais know-how, né, aprender mais sobre o dia a dia, sobre a rotina, sobre as habilidades de um assessor de imprensa. Mas eu acho que, além de tudo isso, e acima de tudo isso, você tem que realmente entender que o jornalismo ele é muito mais do que aquilo que a gente imagina quando a gente tem o nosso primeiro contato com a profissão. O jornalismo não é apenas reportar notícias, como era esse conceito que nós trazíamos desde os primórdios aí da nossa profissão, né? Hoje, o profissional, o jornalista, ele pode contribuir em outras áreas da sociedade. A assessoria de imprensa mostra isso, que o jornalista ele também tem uma função interessantíssima e importantíssima dentro das organizações, dentro das empresas, dentro do setor público, dentro do terceiro setor também. O assessor de imprensa no terceiro setor ele é fundamental. Ele, inclusive, em muitas organizações, aí ele é o cara que é responsável pela manutenção da entidade, porque é o trabalho de assessoria de imprensa que vai promover aquela entidade, vai permitir com que aquela entidade capte recursos, capte apoiadores para ela conseguir se manter. A gente sabe que 99% das ONGs sobrevive de doações da comunidade, né? Então, o assessor de imprensa ele faz essa ponte com a sociedade, eleva a imagem a imagem daquela instituição, daquela ONG, daquela organização para a sociedade, permitindo que essa entidade apareça e capte recursos. Então, você tem que encarar essa profissão de jornalista de forma mais ampla. E a assessoria de imprensa, ela é, hoje, sem sombra de dúvidas, a grande área de atuação do jornalista contemporâneo. Hoje,
Eu tenho certeza, não vou ter dado estatístico para sustentar isso, mas eu tenho certeza que existem mais jornalistas atuando em assessorias de imprensa do que em redações. Inclusive é a melhor remunerada. Falando de piso, de categoria, é a melhor remunerada. Interessante saber. Querendo ou não, em Presidente Prudente você pode não considerar, mas você é um assessor de destaque. Você começa ali a sua carreira diretamente na assessoria em 2014, passa pelo HR, trabalha na prefeitura. Então você tem uma experiência, no mínimo, local que te faça compreender como funciona a assessoria. O que te faz também saber que é uma profissão de bastidor da imprensa, que é diferente de um jornalista que está cobrindo o dia a dia, o hard news. Então, sabendo que não é uma profissão que te exibe tanto como é um repórter de TV, como se destacar numa profissão que é mais associada ao bastidor? Bom, eu acho Pergunta que de $1 milhão. Puxa, merecia uns 2 milhões. Olha, eu diria o seguinte: não que haja problema em você ter vaidade, em você gostar de aparecer. Isso é saudável, né? A gente quer ter o nosso trabalho conhecido, e se for, né, pela massa, melhor ainda. Mas a vaidade, do meu ponto de vista, ela mais tem a prejudicar do que a colaborar com o jornalista. Então, se o camarada ele entra nessa profissão pensando em ficar famoso, em aparecer, em as pessoas pedirem foto na rua, é um perigo, tá? É um perigo, ele tem grandes chances de se frustrar, de não conseguir alcançar esse status. Por quê? Porque a gente não pode achar que nós somos mais importantes do que a notícia. Isso é uma cilada muito grande. Eu já vi, tá? Eu já vi aí nessa minha curta experiência, colegas repórteres de TV que, em vez de se preocuparem com a notícia, estavam preocupados em como iam encaixar a sua passagem, que é a hora que ele aparece no vídeo. Exato. Eles construíam toda a narrativa, faziam as entrevistas, pensando no gancho que eles teriam para fazer uma passagem maneira em algum lugar legal. Cara, ninguém quer ver você. Ninguém quer saber de você. Sabe? Pode parecer um pouco pesado dizer isso, mas as pessoas, elas querem uma notícia bem contada. Elas não querem saber, puxa, olha que criativo, ele fez a passagem em cima da... Subindo numa árvore. Subindo numa árvore. Transição. Pô, nossa, que transição. O cara começou olhando pra cá, depois terminou olhando pra um drone. Legal, muito legal. Mas, cara, não se preocupa com isso. Não pense nisso, porque você vai prejudicar o seu trabalho. Já é difícil você levar a informação de forma clara e que as pessoas vão parar para ouvir, porque hoje se você... Bom, a gente tem a experiência do anúncio do YouTube, né? Você tem 3 segundos ali para contar garantir um cliente. Então você imagina se você ficar com muita lenga-lenga numa notícia, ninguém vai te ouvir, pensando em TV ou, enfim, em qualquer meio. Então, se você ficar mais preocupado com a sua visibilidade ou o que as pessoas vão achar de você no vídeo ou em qualquer outro meio, mais preocupado com isso do que com a informação e como você vai levar essa informação, cara, é muito difícil você conseguir se destacar. É muito difícil você conseguir realmente ser um profissional que vai ser reconhecido, né? Porque, cara, você pode fazer a melhor passagem do mundo, a mais criativa do mundo, você pode ser o repórter mais bonito do mundo, mas se você não souber levar a informação com qualidade, ninguém vai querer saber de você. Vai ser só um rostinho bonito na TV. Então, usando TV como exemplo, né? Mas isso vale para qualquer plataforma aí. Por isso que eu acho que a vaidade é perigosa. E existe essa tentação, né? A TV, ela vai ficar o tempo todo tentando você puxa, olha que interessante. Acho que se eu aparecer desse jeito vai ficar legal no vídeo, hein? Aí você começa a perder o foco. A câmera é um espelho, né, Yuri? A câmera é um espelho. É um espelho, exatamente. Por isso que a vaidade... Eu vou agora... Que entrevistado chato. Eu vou pedir pra vocês me fazerem uma pergunta. Pois agora. não. Porque é uma coisa que eu amo falar. Claro. Pois não. E é a minha paixão. A minha nova, antiga paixão. Olha só. Por favor. Que é trabalhar com eventos. Ai. E eu acho legal falar isso. Inclusive, pra quem nos assiste, que é da área da comunicação, também tem essa área que em Prudente é muito forte. Que é a área de eventos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Manda lá. Tem um tempinho?
Só pra dar gancho pra galera, o Yuri trabalha com cerimonial há um bom tempo, ele é cerimonialista. Há quantos anos, Yuri? 8 anos. 8 anos. Profissionalmente há 8 anos. Então conta pra gente. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol, como diz a música. Ele é cantor também. Também é cantor. Nossa, coitado do box do meu banheiro, cada música que tem que ouvir. Veja, comecei realmente em 2011, no meu terceiro termo da faculdade, mais uma vez com quem? Professor Homero, como sempre, me colocando em ciladas. Você tem 10% do seu salário pra ele todo mês, eu tô... Tem uma comissãozinha que eu tenho que pagar. Citação pra ele. Mais uma é. comissão. Pois é, olha, ele não tem nem tamanho pra receber Não tanto tem não, elogio não assim. tem não. Impressionante. Um beijo, professor. Bom, uma grande... isso também entra na lista de histórias engraçadas. O meu primeiro evento foi cobrindo um colega que passou mal, teve um piriri no dia. O primeiro evento que eu fiz era um... Eu não sei se existe isso ainda, o Mais Bela Voz. Opa. Mais Bela Voz da Oeste. Em off, quando eu comecei a conversar com você, esse foi um dos eventos que eu fiz cerimonial. Experiência fantástica. Eu não acredito. Que ano é isso? Fiz 2019. Você é o herdeiro, então? Eu fiz por 5 anos Mais Bela Voz. Fiz depois do Alisson Negrini. Verdade, Porque o Alisson fez mesmo, 2018, é mesmo. Segui essa oportunidade, foi sensacional. É sensacional. É o The Voice Brasil Imprudente. The Voice Brasil Imprudente. Cara, tem muito talento naquela Oeste. Pelo amor de Deus, cara. E é o Edmilson ainda que cuida, não? Outra pessoa fantástica. Não dá. Aquele lá, de vez em quando eu passo lá, passava, né, antes da pandemia, só pra dar um salve pra ele. E o sotaque carioca dele? Diferenciado, aquele é diferenciado. Foi o primeiro evento que eu fiz, 2011. Coração explodindo, saindo pela boca. Para não dizer que eu nunca tinha tido nenhuma experiência de palco, antes disso eu fazia locução na igreja, sabe? Então era só a única experiência que eu tinha. Aí você imagina aquele teatro César Cava, né? O templo do Teatro de Prudente, teatro lindo, lotado. E eu, de repente, acendeu as luzes e eu lá naquele palco, o que eu tô fazendo aqui, cara? A luz direto em você. Aquela luz, né, que você sabe que você não enxerga nada. Exatamente. Até ajuda, né? Depois de um tempo você percebe que lá é bom, porque você não vê ninguém lá. Você esquece que tá lá, que tem 500 pessoas lá embaixo. E eu lá no auge dos meus 18 anos, ali naquela parada, eu e a colega Dandara Nascimento, que se formou na mesma época que eu. Não sei se eu conheço. E, bom, preciso nem dizer que a primeira foi... Não sei como eu cheguei até o fim, mas sobrevivi. Primeiro dia, né? São 3 dias, né? Primeira eliminatória, segunda. No terceiro dia eu já tava adorando. Nossa. Eu já tava vendo que eu peguei gosto por aquilo. Não acaba, sabe? Cara. É realmente um mosquitinho que te pica ali. Cara, isso é gostoso, isso é bom. Você ter o poder de dominar uma massa, de dominar um público inteiro, fazer com que as pessoas sigam os seus comandos, sabe? Era interessante. Comecei a pegar gosto, mas tudo ainda no nível amador, né? Isso foi acontecendo em outras oportunidades. Comecei a participar de outros eventos, simpósios da FACOP, de outros cursos e tudo mais. Em 2013, eu fiz o meu primeiro evento profissional mesmo. Foi uma colação de grau de fisioterapia da UNOeste. Ali foi o primeiro realmente que eu recebi cachê, que eu trabalhei bonitinho. E dali pra frente foi um amor que crescia a cada dia. Realmente você trabalhar com cerimonial, queria só fazer uma ressalva aqui, é uma confusão que as pessoas fazem e que é perfeitamente compreensível. Existe o cerimonialista e o mestre de cerimônias. A minha função, na verdade, é de mestre de cerimônias, né, Ricardo? Porque o mestre de cerimônias é esse camarada que vai conduzir a cerimônia. Ele é o que vai dar o tom, ele é que vai dar o ritmo, ele que tem a função de conduzir aquele evento, independente de qual seja. O cerimonialista é o que fica nos bastidores, é o que vai cuidar do evento de forma geral, é o que vai definir, agora você entra, agora você sai, serve o buffet, aumenta a temperatura do ar, fecha a cortina, acende a luz, é o cara que cuida de tudo. O mestre de cerimônias é o que está ali na frente. Então, a minha função, o meu amor mesmo, já trabalhei como cerimonialista, mas o meu amor mesmo é ser mestre de cerimônias, é MC Greg. MC. Entendeu? E dali pra frente foi só alegria, cara. Comecei a me profissionalizar, fiz o curso de mestre de cerimônias no Senac, que é muito legal. Para quem pensa que pode se
se interessar por essa área, esse curso do Senac é fantástico. Não sei se ainda existe, eu estou um pouco desatualizado, não sei se depois da pandemia, não sei se eles chegaram a fechar a turma. O professor da época é um baita, um extraordinário radialista de Prudente chamado Ricardo Barcelos. Ricardo é nome de profissional bom, né? Ricardo é bom. Né? Ricardo é gente bom. boa. Então, Se é Bayer é bom, se é Ricardo é bom. é melhor ainda. Ricardo é uma das vozes mais bonitas de Prudente, cara. Sim, Ele não. é a voz padrão da Band? Ainda é? Será, Ricardo? Não sei. Acho que não mais, né? Ele era a voz, lá, Verão Vivo. Era ele. Ele é extraordinário. E um ser humano, né? Poxa vida. Incrível, incrível. E foi ele era o nosso professor, foi por muito tempo. Dava o curso de rádio também lá no Senac. Fiz esse curso. Passei a trabalhar com casamentos também. Tenho certificação do cartório para celebrar casamento. Bacana. Tá? Sou celebrante social de casamentos, que também é uma coisa muito legal. E mesmo para aquele profissional de comunicação que não quer, não gosta, mas que precisa de uma experiência prática com público, com câmera, com vídeo, participar de uma atividade como mestre de cerimônias é muito legal. Ajuda você a ganhar desinibição, ajuda você a ganhar improviso, que é uma coisa fundamental para todos. Mesmo para você que não vai trabalhar com vídeo nem com rádio. O improviso é muito bom, até para você que é repórter de impresso. Ter improviso é muito bom, porque o improviso te traz repertório, te traz vocabulário, faz com que você saia do lugar comum, sabe? Saia do padrão, saia do lead. O improviso é muito bom para isso. O improviso também te ajuda a se sair em situações do cotidiano. Porque a gente, como repórter, a gente passa por algumas situações embaraçosas, umas respostas atravessadas que você não esperava, sabe? E uma coisa que eu não admito, quem sou eu para não admitir alguma coisa, mas assim, que eu acho um horror, é jornalista secretária eletrônica, sabe? Que chega lá, lê aqui, tem uma pergunta pronta na cabeça, fala aquilo, recebe uma resposta, não está nem ouvindo a resposta, já está pensando na próxima pergunta. Ele não está entrevistado, aquilo não é entrevista, aquilo é um questionário, é diferente. O que o IBGE faz. Exato, exatamente. E pior, não é nem secretária eletrônica, é aquela secretária, com todo respeito às secretárias que nos assistem, mas que não estão preparadas para uma resposta que foge daquilo que elas esperam, sabe? O famoso, quer um cartão da Riachuelo e o cara fala assim, eu não sabia, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço daqui pra frente. É mais ou menos isso. Então, esse trabalho nosso, né, Adriano, de mestre de cerimônias, ajuda a isso, porque, olha, eu sei lá, não tenho ideia de quantos eventos eu já trabalhei. Eu nunca fiz um único evento na minha vida que saiu exatamente como estava previsto no script. Não existe, cara. Não existe. Não, aí é teatro, aí é um negócio ensaiado. A vida real não é assim. Então, se você não tiver o mínimo de senso de improviso, ferrou. E essa atividade de mestre de cerimônias e de cerimonialista também ajuda muito você a ganhar isso. Cara, eu cresci muito como jornalista depois que eu passei a trabalhar com isso aí. Você falou da questão do curso do Senac, mas vamos dizer assim, não existem anúncios, contrata-se mestre de cerimônias. Como que se chega ao mercado como esse para poder trabalhar numa área e até pouco conhecida, eu acredito que eu posso dizer? Aproveitando as oportunidades, cara. Por exemplo, eu não tinha obrigação nenhuma de aceitar o convite do Homero para apresentar o Mais Bela Voz. Não tinha. Não ganhei ponto, não ganhei horas, não ganhei nada. Eu era um moleque de 18 anos que poderia ter ido para minha casa dormir. Eu falei, não, eu vou passar 3 noites, não, uma semana na verdade, porque tinha os ensaios e tudo mais, e vou aceitar esse desafio. Dali, eu ganhei visibilidade, o pessoal da reitoria estava ali, viu, um deles gostou, leva esse menino para apresentar a semana jurídica lá da faculdade. Dali eu fiz isso, e foi para outro, foi para outro, foi para outro. E lembra que eu falei lá no começo? Sempre tem alguém olhando o seu esforço, cara. Sempre tem. Sempre tem alguém que vai falar de você. O que não dá é para você esperar alguém vir lá de cima. Você não tá fazendo nada, quer vir aqui ser alguma coisa melhor? Ninguém vai fazer isso, cara. E olha, eu sei que não é o mesmo caminho para todos. Eu sei que tem pessoas que vão ter muito mais dificuldade de ter acesso às oportunidades que outras, mas muito disso, muito do seu sucesso profissional vai partir do seu próprio esforço, tá? Não estou sendo hipócrita de achar que todos vão ter as mesmas oportunidades na vida. Eu sei que não é assim, mas se você não fizer a sua parte, aí que não vai ser mesmo.
entendeu? Não te garante, mas te aumenta a chance. Exato. Cara, eu nunca tive QI, tá? Eu não entrei na TV Facop por QI, eu não era o melhor aluno. Eu não entrei no... esqueci de um estágio que eu fiz, que foi na assessoria da Seduc, tá? Mas aí agora não vai dar mais pra falar sobre isso. Paciência. Eu não entrei na Seduc por QI, não entrei no Imparcial por QI, nem no HR, nem na prefeitura. Foi realmente mostrando o meu trabalho e alguém reconheceu esse trabalho e me indicou pra outro alguém, que me indicou pra outro alguém, e assim vai. Mas não foi... coloca meu filho lá. Coitado. Meu pai até que é conhecido, mas nunca conseguiu muita coisa por isso, né? Meu pai é radialista também, né? Trabalhou muito tempo. Outra pessoa que vocês deviam ouvir. Pai? Valtair Greg. Valtair Greg. Isso. Quando ele aposentou, vocês não eram nem projeto ainda. Nossa. Mas ele é um grande profissional da comunicação aqui de Prudente. Foi da primeira equipe de rádio FM. Nossa. Na época era Comercial FM, que virou 98 FM. Caramba. Ele é, tem história pra contar também. Muita, cara. Muita. Mas também já tem história porque tem idade, né? Já tomou as 2 doses da vacina, então você já sabe a idade do cara. Segura, então. Olha só, a gente entrega a idade pela quantidade de doses de vacina. Exato. Você não viu que a Glória Maria, dizem que a Glória Maria esperou um tempinho pra tomar a vacina? O povo não sabia a idade real dela. Eu não sabia, né? Tem uma história rolando aí. Só. Ela tomou vacina agora, faz pouco tempo, isso, mas dizem que ela poderia ter tomado lá em janeiro. Enfim, né? Entregando a Glória Maria ao vivo, meu Deus. Não, desculpa, Glória Maria. Se ela estiver bem. Se a senhora estiver bem aí, senhora, agora condenei a idade mesmo. Você, né? Você, Glorinha. Você está na flor da idade, viu? O que você nunca deve fazer na sua área específica de trabalho. Então a minha pergunta final é: o que um assessor, no seu caso político, nunca deve fazer? Só uma? O que eu nunca, vai? Nunca. Para ajudar. Eu nunca vou colocar bandeira de partido político nas minhas redes sociais. Jamais. Você está de um lado hoje, amanhã você pode ter que estar de outro, pelo seu ofício. Você tem as suas predileções políticas, ideológicas, pessoais, mas o seu trabalho é o seu trabalho. Se você fosse um advogado criminalista e tivesse que defender um inocente ou alguém que está sendo acusado, você teria que defender com o seu mesmo profissionalismo, não teria? Mesmo sabendo que o cara pode ter sido realmente responsável por aquele ato ou não. Na sua profissão como comunicador, ali investido em uma função política, defendendo interesses políticos, você tem que saber que você está ali trabalhando. E o seu trabalho é defender aquela gestão. Independente se aquela gestão pensa de forma coerente ou divergente de você. Então, nunca defender ideologias publicamente. Isso é um problema. Senhoras e senhores, Yuri Greg. Muito obrigado. Vários eu nunca agora. Agora eu quero falar outros eu nunca. Dá só mais uma colherzinha de chá, então. Eu nunca para assessor de imprensa. Eu nunca para o assessor de imprensa. Eu nunca vou levar para o lado pessoal críticas ao meu assessorado. Boa. O assessor de imprensa, ele tem que defender, sim, aquele seu cliente, aquela instituição que ele representa, porém, ele tem que entender que quem está do outro lado está também trabalhando. E você tem que saber separar as duas coisas e tratar com cordialidade os seus colegas que estão do outro lado daquela relação de trabalho. Muito bom. Esse foi o Yuri Greg, então. Então deixa eu encerrar nosso podcast, nosso episódio de hoje. Yuri, muito obrigado, tá, pela sua participação. Realmente foi um prazer receber você aqui. Adriano Batista, muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Sempre muito bom estar aqui. Agradecer ao nosso querido Ricardo Veiga também pelo auxílio de sempre. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Até uma próxima, muito obrigado. Nos acompanhe também nas redes sociais. A gente vai deixar também as redes do Yuri, do Ricardo. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!